resolver agora aqui dois exercícios sobre sucessões. Primeiro, relativamente à monotonia das sucessões, pedem-nos para mostrar que esta sucessão que aqui está é decrescente e, de seguida, em relação a se as sucessões são ou não limitadas, neste caso mostrar que são limitadas. Vamos começar pelo exercício 1 e temos aqui a sucessão U de n igual a 3n sobre 3n menos 1 e queremos estudar, no fundo, a sua monotonia. Então, quando queremos estudar a monotonia de uma sucessão, o que vamos fazer é tentar perceber se a sucessão é sempre crescente ou sempre decrescente, por exemplo, ou nem uma coisa nem outra. Então, aquilo que vamos analisar é como é que os termos se vão sucedendo uns aos outros, se vão aumentando, se vão diminuindo, e para isso vamos analisar sempre esta diferença, U de n mais 1 menos U de n, ou seja, a diferença entre dois termos consecutivos. Esta diferença poderá ser positiva, poderá ser negativa, poderá ser uma expressão que nunca é sempre positiva nem sempre negativa. Vamos ver aqui assim, então, as três possibilidades. Se for sempre maior que zero, a sucessão é monótona crescente. Se for menor que zero, então será decrescente. E se não for um caso nem outro, a sucessão não é monótona. Ok? Portanto, isto no caso de não dar sempre positiva nem sempre negativa. Aqui estou a falar apenas em ser estritamente crescente, estritamente decrescente. Depois, o que é que vamos então aplicar aqui? Vamos fazer essa diferença, vamos determinar o U de n mais 1 menos o U de n. O U de n mais 1 obtém-se como? Vamos substituir a variável n por n mais 1, o que significa que irá ficar 3 vezes, e agora no lugar do n vamos colocar n mais 1. Em baixo a mesma coisa, vamos substituir o n por n mais 1, e depois então menos 1. Portanto aqui no n entrou n mais 1. Agora menos, e teremos a parte correspondente ao U de n, que é a expressão normal que já tínhamos no início, 3n sobre 3n menos 1. Vamos simplificar em cima, temos 3n mais 3, tudo sobre, e agora 3n mais 3, portanto aqui daria 3n mais 3, e vamos já retirar o 1, portanto fica 3n mais 2, e a outra fração. Agora, nós temos aqui duas frações com denominadores diferentes, portanto o que vamos fazer é multiplicar esta por 3n menos 1, esta por 3n mais 2 e vamos colocar tudo com o mesmo denominador. Vamos fazer isso aqui. Portanto, em cima teremos que multiplicar o 3n mais 3 por 3n menos 1. Depois temos em baixo 3n mais 2 vezes o 3n menos 1, tudo menos, e até podemos já pôr tudo isto numa só fração. Portanto, a partir do momento em que se tem o mesmo denominador, podemos juntar as duas frações, neste caso é uma diferença, portanto vamos fazer menos o 3n, que é multiplicado por 3n mais 2. Ok? Portanto, esta expressão foi multiplicada por 3n menos 1, está aqui. Esta 3n foi multiplicada por 3n mais 2. Agora vamos distribuir isto e simplificar, não é? Portanto, em cima vamos obter o quê? 9n ao quadrado menos 3n mais 9n menos 3. Portanto, fazendo a distributiva aqui, este por este, depois este com este e este com este. De seguida, distribuindo o 3n aqui, ficamos com, agora aqui é preciso ter cuidado, menos 9n ao quadrado, que é o menos 3n vezes o 3n. Depois temos o menos 3n por 2, que dá menos 6n. Em baixo vamos deixar como está, vamos deixar fatorizado, não vamos distribuir, porque é mais fácil depois analisar o sinal desta expressão.
Em cima vamos cortar aqui algumas coisinhas. Isto, o menos 3n junta com o menos 6n dá menos 9n e vai cortar com o 9n e ficamos apenas com menos 3 em cima. E em baixo vamos ter aquela expressão fatorizada, 3n mais 2, 3n menos 1. Ok, era aqui que nós queríamos chegar. Agora vamos analisar o sinal desta diferença. Portanto, foi daqui que nós partimos, o de n mais 1 menos o de n, a diferença entre dois termos quaisquer da sucessão, dois termos consecutivos. E o que é que nós estamos a ver aqui? A parte de cima da fração é sempre negativa, e aqui em baixo nós temos, sendo o n uma variável natural, esta expressão vai ser sempre positiva, e o 3n menos 1 também. Portanto, conclusão, a expressão toda, a fração toda, será sempre positiva, desculpem, sempre negativa, porque em cima é negativo, portanto esta é sempre menor que zero, para todo o n pertencente aos naturais. Ou seja, isto acontece sempre, como é sempre menor que zero. Vamos reforçar aqui outra vez, como o u de n mais 1 menos o u de n é sempre menor que zero, para todo o n pertencente aos naturais, então a sucessão é monótona decrescente. Vamos só pôr decrescente, que era o que nós queríamos provar. Portanto, o primeiro já está. Vamos agora estudar as duas sucessões que nos dão a seguir para ver, para mostrar, aliás, que são limitadas. Isso corresponde a um processo diferente. Vamos fazê-lo aqui. Bom, então começando aqui com a linha A, vamos mostrar que esta sucessão 8n sobre n mais 1 é limitada. Para isso, quando temos sucessões com este termo geral, normalmente o que vamos fazer é, primeiro, uma divisão no fundo este é a divisão de polinómios que já aprenderam antes, 8n por n mais 1, isto para dar uma forma diferente a esta expressão. E depois com essa forma diferente nós vamos conseguir perceber que a sucessão é limitada, neste caso, uma vez que a pergunta diz mostre que. Então vamos dividir, portanto, qual é o termo que teremos de pôr aqui para multiplicar por n e obter o 8n. Se quisermos podemos fazer isso pegando no termo de maior grau que está no dividendo e dividindo pelo termo de maior grau do divisor, que é n, cortando aqui os n's, vemos que é o 8 e, portanto, vamos usar 8. 8 vezes n dá 8n, passamos para aqui menos 8n. O 8 multiplica também por 1, que vai dar 8, e passa para aqui menos 8. Ok, agora vamos somar em colunas, portanto, o 8n corta com o menos 8n, e vamos ficar só com menos 8. Bom, com isto, agora é preciso saber como é que se pega nesta divisão e se dá uma forma diferente à expressão, não é? Portanto, isto vai ser igual ao quê? Ao quociente, vamos pôr aqui as letras, este é o dividendo com D maiúsculo, este é o divisor, este é o quociente e este é o resto. E o que nós temos é uma fração que corresponde a ter o dividendo sobre o divisor e vamos usar, pode ser uma fórmula se quiserem, o quociente mais o resto sobre o divisor. Então, temos que será 8 do quociente, depois seria mais o resto, neste caso é menos 8, vamos pô-lo assim, menos 8 sobre o divisor, que é n mais 1. Se tiverem com dúvidas se fizeram isto corretamente, podemos sempre voltar a pôr o mesmo denominador, multiplicar este por n mais 1 e verificar se dá a mesma expressão. Por exemplo, aqui, vamos lá fazer rapidamente, ficaria 8n mais 8 menos 8, tudo sobre n mais 1. Estes 8 vão cortar e cá está 8n sobre n mais 1, que era a expressão que tínhamos. Portanto, está correto. Agora que temos nesta forma a expressão ou o termo geral da sucessão, vamos fazer um enquadramento. Portanto, vamos partir de uma expressão que é mais conhecida. Eu vou começar com 1 sobre n mais 1, que está aqui, no fundo, aqui nesta fração, embora esteja ali aquele 8, já vamos ver o que é que fazemos a seguir.
mas vamos partir desta expressão central, e esta expressão corresponde a uma sucessão de termos sempre positivos. Se nós dermos valores ao n, o primeiro termo seria 1, portanto, para n igual a 1, vamos obter 1 sobre 1 mais 1, ou seja, 1 meio. Para n igual a 2, já teremos o termo 1 sobre 3. E estão a ver o que é que está a acontecer, não é? Portanto, isto está cada vez a ficar menor. Então, é uma sucessão decrescente de primeiro termo 1 meio, depois já seria, vamos pôr aqui uma escala, portanto, isto aqui representamos os termos, aqui teremos a variável n e aqui os termos u de n. E, portanto, o que nós teríamos era uma sucessão aqui de pontos, primeiro a dar 1 meio, depois a dar 1 terço, depois 1 quarto, por aí fora. E, portanto, cada vez dá menor, mas sempre de termos positivos e nunca vai chegar a dar zero, não é? Esta fração não pode dar zero, tem um 1 no numerador. Então, esta expressão que aqui está, esta fração, nós sabemos que tem termos positivos, então dizemos que é sempre maior que zero, que é o mesmo que dizer, o zero é menor que essa expressão. Por outro lado, vemos que ela é decrescente e o seu maior termo é 1 meio, então vamos usá-lo como majorante. Portanto, significa que todos os termos da sucessão serão sempre iguais ou inferiores a 1 meio. Pronto, este é o nosso ponto de partida. Agora, vamos construir a expressão que temos aqui. Portanto, vamos multiplicar por 8. Ficamos com 8 sobre n mais 1. Estou a multiplicar esta relação que aqui temos no meio. E agora vou multiplicar por 8 também no lado esquerdo. É 0, 0 vezes 8 fica 0. E no lado direito, 1 meio vezes 8. Depois temos aqui este menos. Portanto, é como se multiplicássemos por menos 1. Ficamos com menos 8 sobre n mais 1 aqui no centro. E agora cuidado, porque estamos a multiplicar por um número negativo. Isso vai levar a uma troca no sentido da desigualdade. O 0 multiplica por menos 1 fica 0. E deste lado, o 8 meios. Portanto, 8 meios vamos já pôr aqui como 4, está bem? Este 4 é multiplicado também por menos 1 e ficamos com menos 4. Estamos a construir progressivamente a expressão, já temos isto tudo. Neste momento já temos a expressão assim. Falta só juntar aquele 8. Portanto, vamos somar o 8 no centro. Somamos o 8 nas pontas. 0 mais 8 e menos 4 mais 8, que vai ficar o 4. Ok? Agora, é habitual escrever esta relação que aqui está ao contrário, por ordem crescente, portanto vamos virar a expressão ao contrário, 4 é menor ou igual, e esta expressão do meio que aqui está podemos já substituir por u de n, porque já é u de n completa, e finalmente menor que 8. Ora, isto acontece para todos os valores de n pertencentes aos naturais. Então o que é que isto nos mostra? Que a sucessão, vamos pôr isto de outra maneira, então a sucessão u de n é limitada. Nós encontramos um majorante, o 8, por exemplo, e um minorante, o 4, para todos os termos da sucessão e, portanto, dizemos que ela é limitada. Ok? Pronto, isto funciona para este tipo de expressão, uma fração assim, deste género. Agora, temos uma situação ligeiramente diferente, embora sendo uma fração, temos aqui um termo que deve chamar logo a atenção, que é este menos 1 elevado a n. Ele tem um comportamento diferente do habitual, que é o seguinte: se nós pensarmos só, ou melhor, podemos já calcular os termos mesmo desta sucessão, só alguns para verem como é que isto vai evoluindo. Portanto, esta sucessão agora, estamos na linha B, e o que temos é isto, menos 1 elevado a n sobre n. Então, o primeiro termo da sucessão será para n igual a 1, ou seja, o u de 1, que será menos 1 elevado a 1 sobre 1, e vamos obter, neste caso, menos 1. O segundo termo da sucessão será menos 1 ao quadrado sobre 2, ou seja, vamos ter, neste caso, 1 meio. Terceiro termo
será o menos 1 ao cubo sobre 3 e, portanto, menos 1/3. Ora, o que é que está a acontecer? Nós estamos a obter alternadamente termos negativos e termos positivos. Negativo, positivo, negativo, e é de esperar que isto vá acontecendo sucessivamente. Portanto, será que é uma sucessão... Bom, podemos pensar primeiro no seguinte: será que era uma sucessão monótona? Não era essa a pergunta, mas nós vemos aqui, se quiséssemos mostrar ou estudar a monotonia, víamos que não era monótona porque estava constantemente a aumentar, depois diminuía, aumentava, portanto ela não era sempre crescente, nem sempre decrescente. Mas agora, como é que vamos analisar aqui se ela é ou não limitada? Vamos só criar aqui mais espaço. Pronto. Esta é um bocadinho mais complicada. Nós vamos fazer isto da seguinte forma. Como há um comportamento diferente, se repararem aqui, nos termos em que o n é ímpar, portanto o u de 1 deu negativo o termo, o u de 3 também é ímpar, deu negativo. Nos termos pares, o u de 2 está a dar positivo, o u de 4 iria dar positivo. Portanto, uma coisa que podemos fazer é separar em termos para n ímpar e para n par. Isto dá jeito em algumas situações em que o comportamento é diferente conforme o n. Então, para o n ímpar, o que é que acontece? Nós vamos ter o seguinte: vamos ter o menos 1 elevado a n a dar sempre menos 1. Ok? Porque é menos 1 elevado a um número ímpar. Para n par, nós vamos ter o menos 1 elevado a n a dar sempre positivo. Neste caso, a dar sempre 1. Portanto, a expressão poderíamos dizer que seria u de n é igual a menos 1 sobre n, no caso em que o n é ímpar. Vamos pôr isto assim, com esta cor. Isto para n ímpar. E será 1 sobre n, no caso em que o n é par. Ok? Agora, o que vamos fazer é enquadrar, como fizemos há pouco, de certa forma, enquadrar cada uma destas expressões e depois no fim juntamos tudo. Vamos se calhar começar com a do lado direito, o 1 sobre n. Então o que é que acontece nesse caso? Nós vamos ter também uma sucessão de termos decrescentes, como há pouco, mas aqui é preciso ter cuidado, porque o primeiro termo, como é n par, o primeiro termo é para n igual a 2 e não n igual a 1. Portanto, o primeiro termo será, quando eu estou a falar do primeiro termo, é de 1 sobre n. Será 1 meio. Ok? Depois a seguir já teremos para n igual a 4, 1 quarto, 1 sexto e, portanto, temos também uma sucessão que é decrescente com termos positivos, em que o primeiro termo, o maior deles é 1 meio. Então nós podemos enquadrar esta sucessão 1 sobre n da seguinte forma: é sempre maior que 0, sem chegar a ser 0, e no máximo vai ser o valor mais elevado, que é 1 meio. Portanto, para n par, temos aqui já um enquadramento. Agora, para n ímpar, o que é que acontece a esta expressão menos 1 sobre n? Bom, 1 sobre n, para n ímpar, também tem um enquadramento de 1 sobre n é maior que 0. E qual seria o termo, o maior termo desta sucessão? Nós aqui iríamos começar com o n igual a 1, porque é o n ímpar, não é? E, portanto, o primeiro termo será o 1, ou seja, isto é menor ou igual a 1. Portanto, primeiro enquadramos a expressão, isto é de dentro para fora, portanto, começamos por enquadrar este 1 sobre n. E agora vamos multiplicar por menos 1. Multiplicamos no meio e, cuidado porque é um número negativo, ao multiplicar por menos 1 vai trocar aqui para maior, o 0 multiplica por menos 1 fica 0, e deste lado troca também e multiplicamos por menos 1, ficando com menos 1.
Bom, voltando isto ao contrário, como é habitual, menos 1 é menor ou igual a menos 1 sobre n, menor que 0. Okay? Isto para n ímpar. Portanto, temos um enquadramento para n ímpar, temos um enquadramento para n par. Mas nós queremos provar que toda a sucessão, para todos os seus termos, é limitada. Então agora vamos ver entre que valores é que nós conseguimos enquadrar toda a sucessão. Qual é o valor mínimo possível que podemos usar? No caso da sucessão par era 0, mas no caso da sucessão ímpar é menos 1. Então vamos buscar o menor deles e vamos usá-lo. Menos 1 é menor ou igual à sucessão U de n, agora toda, para todos os termos, pares e ímpares. E qual é o valor máximo que podemos usar? Neste caso, qual é o valor que usamos como majorante? A sucessão dos termos de ordem ímpar tem aqui 0, mas esta tem 1 meio. Portanto, vamos usar o maior possível para tornar, no fundo, este intervalo o mais abrangente possível para enquadrar todos os termos da sucessão. Então vamos usar 1 meio. Ora, isto acontece para todo o n pertencente aos naturais. Conclusão, a sucessão U de n é limitada. Pronto, esta era um bocadinho mais difícil, mas está feita.